Olá, eu sou o Dr. Thiago Mahan, advogado e membro do Corpo Jurídico da Imigrante Brasil. Sou advogado no Brasil e em Portugal também. E você que tem interesse em saber sobre os tipos de naturalização existentes no ordenamento jurídico brasileiro, acompanhe esse vídeo até o final e fique por dentro de todas as informações. Existem 4 tipos de naturalização: a ordinária, a extraordinária, a especial e a provisória. A naturalização provisória nada mais é direcionada a crianças que adentraram o território brasileiro e conseguiram obter a sua residência no Brasil antes de completar os 10 anos de idade. Lembrando que essa naturalização ela só pode ser pleiteada a menores de idade, ou seja, aqueles que ainda não atingiram a maioridade, que se dá aos 18 anos. Chegou aos 18 anos, com a naturalização provisória já definida, ele vai ter mais 2 anos para solicitar a conversão dessa naturalização, que é provisória, em definitiva. Ou, em caso contrário, se mantém inerte, automaticamente ele perderá esse direito à naturalização e terá que fazer novamente um processo pelas vias ou ordinária ou extraordinária, dependendo de cada caso. Naturalização especial, ela se dá à pessoa que é cônjuge ou companheiro de pessoa pertencente à missão diplomática, ou essa pessoa pode ter participado durante 10 anos de atividades consulares. Naturalização extraordinária está previsto na Constituição Federal da República Federativa do Brasil. E lá tem como os requisitos necessários: estar em território brasileiro na qualidade de permanente pelo prazo mínimo de 15 anos e não possuir condenação criminal, seja no Brasil ou seja em qualquer outro país. São esses 2 requisitos apenas para a naturalização extraordinária. A naturalização ordinária ela é bem comum enquanto aos pedidos e processos de naturalização pela grande maioria dos imigrantes, porque é a naturalização que as pessoas conseguem cumprir os requisitos com mais facilidade, sendo esses: estar em território brasileiro há pelo menos 4 anos, não ter tido condenação criminal seja no país de origem ou seja em território brasileiro, ser maior de 18 anos e possuir condições de se comunicar em língua portuguesa. Lá no artigo 66 prevê como redutor de 4 anos para 1 ano se tiver filho ou cônjuge brasileiro. Sendo assim, não há necessidade de 4 anos, mas somente 1 ano em território brasileiro para solicitar a então naturalização ordinária. E em complemento ao redutor, também existe o inciso 3º e o inciso 4º, que foram recentemente agregados ao artigo 66, que é o trabalho de relevante valor social ao Brasil e também trabalhos técnicos científicos. Inicialmente, nós vamos fazer uma análise prévia sobre cada pessoa. Com base nas informações obtidas através de uma entrevista, nós vamos reunir documentos pessoais que nós entendemos ser de extrema relevância ao processo de autorização. Dentro do tipo do pedido que será realizado, vamos fazer a reunião de toda a documentação necessária, inclusive documentos esses pessoais do próprio solicitante, assim como RNE, carteira de trabalho, de repente certidão consular, atestado criminal legalizado do seu país de origem, seja apostilado ou seja consularizado, para daí então adentrarmos a plataforma do governo federal e iniciar o processo de naturalização brasileira. O curso de língua portuguesa para comprovação da proficiência em processos de naturalização, ele é regido pela Portaria Interministerial 623 do ano de 2020, que traz os tipos de forma de comprovação de proficiência. A mais comum utilizada, em 90% dos casos, é a obtenção de uma certificação por instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo MEC e deve ter pelo menos uma atividade realizada de forma presencial. É claro que outras formas também existem de comprovar, como por exemplo você ter concluído o seu ensino fundamental, seu ensino médio, seu ensino superior, por meio de escola pública ou escola privada, devidamente reconhecida pela Secretaria da Educação. Bom, se tratando de atestado de antecedente criminal emitido pelo país de origem, nós precisamos avaliar primeiro várias questões. Primeiro,
de cunho pessoal. Essa pessoa, ela está no Brasil na qualidade de refugiado ou não? E só lembrando, o refugiado é aquele que já tem uma decisão exaurada emitida pelo CONARE que concede a ele o status de refugiado. Então, logo, essa pessoa ela não precisa apresentar nenhum documento do seu país de origem, quiçá o atestado de antecedente criminal. Ou seja, no processo de uma pessoa que não é refugiada, essa pessoa deve sim apresentar o seu antecedente emitido pelo Poder Judiciário, tá? Muitas das vezes as pessoas vêm ao nosso escritório com antecedentes criminais emitidos pela polícia local, o que não é tido como documento idôneo para o processo de naturalização. Tem que ser emitido pela autoridade judiciária do seu país de origem. Então, esse atestado criminal, ele precisa estar devidamente legalizado ou consularizado para ser mais exato na colocação. Essa legalização ela pode ser ou apostilada, se esse país for membro, for signatário da Convenção de Haia, ou consularizado, quando não signatário da Convenção de Haia, precisa ser apostilado em embaixada brasileira para que surta os seus efeitos legais em território brasileiro. Quando chegamos nessa fase de protocolo, significa que nós já passamos praticamente a metade do processo. Neste momento, seu processo sai das nossas mãos e chega na Polícia Federal para que algum agente ou algum funcionário terceirizado passe a cuidar da análise do seu processo, fazer os levantamentos, as pesquisas, as investigações, se for o caso. Posteriormente a isso, eles vão coletar biometria, vão tirar fotos, vão checar toda a documentação de forma física, eles vão querer ver os documentos. Posterior a isso, eles vão emitir um relatório opinativo, pelo deferimento ou não do processo de naturalização e vão encaminhar para o Ministério da Justiça que fica em Brasília. Eles vão, de fato, analisar o processo com base dentro da legalidade, com base no que a lei determina. Nós acompanhamos o processo semanalmente, todos os clientes. Normalmente, a Polícia Federal, o próprio Ministério da Justiça, quando faz qualquer solicitação de complementação de documentos, eles estipulam um prazo de 30 dias para o cumprimento dessas necessidades de complementações. Entretanto, essa solicitação ela é feita de duas formas. Normalmente, por e-mail. Eles notificam o requerente através do e-mail cadastrado. E uma outra forma de notificação é pelo próprio chat, que nós só vamos constatar quando consultar o processo do imigrante. E daí então nós vamos analisar, é cabível aquela solicitação? É ou não é? Se não for, vamos discutir judicialmente, enfim. Mas precisamos ter total controle do processo. O processo de naturalização ele tem um prazo para ser concluído, previsto em lei. Regra geral, 180 dias, que pode ser prorrogado uma vez pelo mesmo período mediante despacho fundamentado. Essa é a regra. Exceções existem, principalmente aqui no território do estado de São Paulo, ou às vezes até território de Santa Catarina, que nós temos bastante cliente lá. Os processos têm demorado basicamente também um ano. O ano migratório no processo de naturalização vai ser levado em consideração a contar da obtenção da autorização de residência de forma permanente. É daí então que começa a contar todo o período aquisitivo de lapso temporal para o processo de naturalização. Então você tem que tomar muito cuidado com relação ao seu ano migratório e o tempo que você se ausentou do território brasileiro para que eles não tragam reflexos negativos no seu processo de naturalização, tá bom? Olha que dica valiosa, praticamente pouquíssimos profissionais sabem disso quando vão fazer análise do processo de naturalização do cliente. Nós vamos ficando por aqui, então se você quer saber mais, acompanhe o nosso Instagram, acompanhe o nosso canal do YouTube, tá? Já deixa um like aí, um joinha e um forte abraço.